Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor te abençoe muito e a sua família também. Hoje, em todos os nossos templos, realizamos Quinta de Guerra. Em São Paulo, às 7 da manhã, depois às 9, 15, 19 e 30. Vamos orar. Tira tempo para Deus. Dê o melhor de você a Deus. O melhor do seu tempo, da sua vida. Dê a Deus. E tira tempo para estar com Deus. Invista tempo no seu relacionamento com Deus. Para orar. Um dia como hoje, que nós nos reunimos só com esse propósito de orar. Orar por todos os pedidos que são enviados, orar por todas as questões urgentes, sabe? Nós colocamos nos painéis os casos urgentes e nós oramos. Um dia que nós dedicamos a isso, não que oremos somente nesse dia, não oramos só hoje, só na quinta-feira, todos os dias nós estamos orando. Mas é um dia que nós paramos tudo para orar, porque a oração de um justo é poderosa e eficaz. Você não sabe o que uma pessoa orando pode fazer. A Bíblia diz que a oração de um justo disponibiliza um tremendo poder. Por isso que você não pode estar preso a nada, a ninguém, mas sim a Deus. E saber que assim, na sua casa, por exemplo, ninguém quer Deus. Pode ser que ninguém esteja buscando a Deus. Mas se você decidir se colocar como coluna e ser esse justo que clama, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Um único orando transforma tudo. Eu sei porque a minha mãe, por muito tempo, ela orou sozinha, ela foi à igreja sozinha, ela serviu a Deus sozinha. Ninguém queria saber. Meu pai não queria, eu e os meus irmãos não queríamos, ninguém queria saber de Deus. Mas ela orou. Ela orou incansavelmente, ela dizia, Senhor, eu quero a minha família salva. Eu quero a minha família restaurada. Restaura a minha família. Salva a minha família. E Deus fez uma obra extraordinária. Uma obra extraordinária. A minha mãe orava apenas pela salvação, que ela dizia, Senhor, eu não quero que meus filhos no inferno, eu quero meus filhos salvos. E ela tem a alegria de todos realizarem a obra do Senhor. Todos nós realizamos a obra do Senhor. Estamos ajudando pessoas. Isso é maravilhoso. Estamos ajudando pessoas. Então, ela nunca pediu isso. E Deus fez, como diz a Bíblia, infinitamente mais. Mas por muito tempo, ela foi a única que buscou a Deus e resistiu por muito tempo. Por isso que eu digo a você, você planta a semente da oração. Você ora, quando você menos esperar, você vai vendo as respostas e Deus faz uma obra aqui, faz uma obra ali. E Ele vai fazendo, Ele vai fazendo, Ele vai fazendo, Ele vai mudando tudo. E Deus mudou tudo. Por isso que eu digo, às vezes você fica aí parado, esperando alguém te acompanhar. Às vezes ninguém quer te acompanhar, não. Você tem que parar e decidir. Eu vou buscar Deus, não vou esperar por ninguém, e Deus vai me dar vitória. E Ele vai te dar vitória. Vamos orar. Seja qual for o problema que você está enfrentando, busque a Deus e Deus vai te dar vitória. Ele vai. Olha o que diz aqui em 2 Timóteo 1, no 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Na Almeida,
Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor, de moderação, que é de equilíbrio. Deus nos deu, foi dado. Você pode até não estar fazendo uso disso, mas foi nos dado. Coragem, o espírito de coragem, amor e domínio próprio, equilíbrio. Foi nos dado. Você pode até não estar fazendo uso, mas Deus nos deu. Então, consciente disso, ouvindo isso, o que você tem que absorver e começar a fazer? A possuir, a fazer uso, porque Ele te deu. Então, é meu. Agora, use. Use a coragem que Ele te deu. Ande em amor. E ainda que você diga, eu não tenho domínio, eu não tenho equilíbrio, eu não tenho tolerância para nada, Ele nos deu. É só usarmos. Muito do que acontece com muita gente é que a pessoa se habitua a reagir de uma maneira, a responder de uma determinada forma às situações, e aí ela julga que ela é daquele jeito. E muitas vezes não é nem que você é assim. Você acabou sendo influenciado pelo seu ambiente, pelo um ambiente familiar, a convivência com alguém. E você começou a ter reações desequilibradas, descontroladas. Falar negativo, porque dependendo da pessoa que você convive, às vezes você vem de uma família muito negativa, a pessoa tende a ser negativa. Mas Deus nos deu um espírito de coragem, de amor e de equilíbrio. Então vamos lá. Se Ele nos deu um espírito de coragem, Ele não nos deu espírito de covardia, de temor, então eu preciso possuir isso na minha vida e não aceitar mais aceitar mais essas setas demoníacas do medo. Porque eu vejo pessoas se privando de muitas coisas porque estão com medo. Elas têm medo. Acredite você, eu até já trouxe esse testemunho algumas vezes aqui no programa, mas ele não é o único não, eu já falei com outras pessoas, mas a pessoa tinha o sonho de ter um filho, mas tinha medo de ter e não dá conta de criar. Ela sonhava em ter um filho, mas não tinha coragem, tinha medo. E depois que passou a ouvir as nossas mensagens, construiu uma vida sólida, um casamento sólido, teve o filho, e assim, os sonhos foram realizados. E o sonho de ter uma família completa, de ter um filho, com aquela segurança de que Deus vai cuidar do meu futuro. Então, às vezes, as pessoas desistem da vida, dos seus sonhos, como eu me lembro de uma mulher que ela recebeu uma promoção muito, muito importante que ela havia sonhado e projetado. Quando ela recebeu a promoção, ela disse que ela foi tomada de um medo, de não conseguir, assim, ela foi tomada por um medo desesperador, que era diabólico, e ela não reagiu. E ela foi e disse para o chefe dela que ela não se sentia preparada, que ela não se sentia capaz e optava por ficar onde ela estava. Gente,
Eu não estou contando algo que eu ouvi da boca de alguém, eu ouvi da boca dela. Eu disse para ela, mas por que você fez isso? Porque eu não me sinto competente. Peraí, mas se Deus te deu essa vitória, você tinha que confiar. O que a gente faz quando Deus nos dá uma vitória? Vamos nos esforçar, vamos buscar aprender, entender aquilo que não entendemos e aquilo que não sabemos, aquilo que é muito difícil para nós, vamos confiar que o Deus que me colocou lá, Ele vai me suprir. Eu gosto de dizer, aquilo que eu não tenho, a unção vai compensar. A unção é poder. Vai compensar, o Senhor vai me dar poder. Se Ele me deu a bênção, Ele também vai me dar capacidade para estar lá. Então, Deus quer que você enfrente. Seja lá o que for. Não tenha medo. Enfrente. Seja lá o que for, que para você é algo assustador. Deus está dizendo, não tenha medo. Faça o que é preciso. Dê os seus passos de fé. Eu me lembro de uma vez que eu passei na frente de uma casa e eu amei aquela casa, eu queria aquela casa. Só que quando o meu marido foi ver o valor do aluguel, era assim, estava muito acima do que nós podíamos. E eu estava iniciando na fé. E Deus colocou no meu espírito, assim, colocou lá dentro de mim, para eu assumir que Ele ia mandar meios. E eu falei com meu marido, falei, olha, eu confio que Deus vai nos dar meios para pagar esse aluguel. Mas aquilo, lá dentro, eu dizia, Senhor, eu confio só no Senhor, porque nós não temos mesmo condições. E, enfim, alugamos a casa. Deus nos honrou tanto que nunca, nem um dia, durante um ano. Por quê durante um ano? Porque quando eu estava limpando a casa para poder, faxinando para nos mudarmos, eu ouvi uma voz dentro de mim, eu até já dei esse testemunho aqui, que disse para mim, quando fizer um ano, essa casa vai ser sua. Agora, lembra que eu disse que nós não tínhamos condições de pagar aquele aluguel? Durante aquele um ano, nós pagamos o aluguel em dia, e quando finalizou o ano, Deus criou meios, assim, meios inexplicáveis. Meu marido fez uma venda estrondosa, entrou um dinheiro de uma questão, enfim, entrou a conta, mas assim, na conta mesmo. E nós compramos aquela casa. E eu, durante aquele um ano, eu orava, Senhor, o Senhor me disse que essa casa ia ser minha. E que eu ia ver o meu nome na escritura. Tanto que o meu marido fez até uma graça, porque eu dizia, eu falava isso para ele o tempo todo, meu nome vai estar na escritura dessa casa. O nosso nome vai estar na escritura dessa casa. E depois ele trouxe a escritura com um lacinho e abriu para me mostrar. E eu me lembro de eu dobrar os meus joelhos na hora, chorar mesmo na presença de Deus, porque aquilo era impossível. Sabe uma coisa impossível? Impossível. Era impossível pagar o aluguel, agora a casa era minha. Outro dia eu fui até São José do Rio Preto e eu pedi para o meu filho passar em frente àquela casa. E é um sobrado que, nossa, eu sonhava com aquele sobrado. E aí eu passei e pude lembrar a forma que Deus trabalhou para me dar
aquele sobrado, tinha 3 banheiros. Era impossível ter aquela casa. 3 quartos muito grandes, salas, 3 salas e etc. Então, era impossível ter aquela casa. E o senhor falou aquilo comigo. Eu ainda não tinha o Fernandinho, que hoje tem 28 anos. Eu não tinha o Fernando. Eu só tinha o Murilo na época. Estava com 1 ano e 6 meses. E Deus falou comigo, quando fizer um ano, essa casa vai ser sua. E eu criei naquilo. Eu criei de todo o meu coração. E eu falava com uma coragem. Nós vamos comprar essa casa, eu vou ver o nosso nome na escritura dessa casa. E Deus fez essa obra. Mas eu tive que ter a coragem para crer, eu criei em Deus, que eu ia pagar o aluguel e que íamos comprar aquela casa como ele havia nos dito. Primeiro, ele me impulsionou a assumir o aluguel. E quando eu estava fazendo a faxina, a limpeza, eu ainda não tinha me mudado para ela. Eu ouvi aquela voz dentro de mim, quando fizer 1 ano, essa casa vai ser sua. E Deus me deu aquela vitória. Então, eu estou dizendo a você que você precisa ouvir a voz do Espírito Santo. Quando você tem um relacionamento com Deus, você não pode ter medo. Deus está falando algo com você. Você não tem que temer. Confie em Deus. Tudo que tem que fazer é confiar em Deus. E ali eu vivi anos, criei meus filhos ali por muito tempo. E vivi muitas experiências com Deus, muitas experiências com Deus. E quando eu vendi para algo maior, eu me lembro de ter aquela... E até hoje eu tenho uma nostalgia em relação àquela casa, porque a maneira que Deus fez, mas eu tive que crer e ter coragem para agir. Coragem para agir. E é isso que Deus quer que cada um entenda. Às vezes Ele está nos impulsionando a algo, mas você tem que ter coragem. A mesma coisa quando Deus falou comigo na madrugada, que nós íamos abrir a nossa empresa. Era uma coisa totalmente fora de questão. Tanto que quando eu falei para o meu marido, ele teve dor de barriga, Aí no outro dia foi conversar com um monte de pessoas e todo mundo falou negativo. E quando ele voltou, eu disse para ele, não, senhor. Deus falou conosco. E nós vamos começar a movimentar as coisas nessa direção. E fomos, e foi uma bênção. Então, nós temos que ter coragem para ouvir a Deus e agir dentro daquilo que Deus está nos mandando. Nós temos que ter coragem. Tenha coragem, Deus nos deu o espírito de coragem. Coragem! Você deve possuir isso na sua vida. E outra coisa, a mesma coisa relacionada a amor. Às vezes você diz, eu não posso perdoar, Deus nos deu amor, o espírito do amor. Ele nos deu, está escrito. Você pode perdoar. Eu não consigo me controlar. Deus nos deu um espírito de equilíbrio, de domínio próprio. Você pode controlar. Tudo que tem que fazer é crer naquilo que está escrito. Creia. Você crê. E Deus faz. Vamos lá. Talvez Deus tenha falado com você sobre algo, para você enfrentar algo, assumir algo, sabe? Agir em alguma área. E você está aí com medo, se escondendo, fugindo talvez. E Deus está dizendo, não faça mais isso, eu quero te abençoar. Enfrenta. Vá. Encara isso. Assuma corajosamente, Deus vai te honrar. Deus vai honrar você.
Eu tenho absoluta certeza do que estou dizendo. O diabo nos quer com medo. Ele quer que você se sinta inútil, incapaz, viva desconfiado, inseguro, com medo de tudo. E Deus está dizendo, não tenha medo. Eu te dei um espírito de coragem, não de covardia. Haja, dê os passos de fé, porque eu vou te honrar. E essa palavra é muito forte. Não tema, não tema, não tema, não tema, não tema. Não tem que temer, porque eu sou com você. Coragem. Coragem. Ei, meus pais estavam separados há 14 anos. Há uns anos atrás, aí, não sei já quanto tempo faz que eles se casaram novamente. E um dia, eu estava na chácara e a minha mãe estava fazendo café e o meu pai estava assim, eles estavam separados há 14 anos. E Deus falou ao meu coração, trabalha pela restauração do casamento dos seus pais. E eu, naquele momento, aquilo me tomou assim. E quando nós fomos embora, eu falei com a minha mãe, mãe, Deus falou comigo para eu trabalhar a restauração do seu casamento com o pai. Ela disse para mim, não, eu tenho medo, eu não quero nem ouvir falar, e eu tenho medo disso. E ela falou, não quero, eu já sofri demais, eu não quero. Mas lá, no fundo, ela queria assim, ela só tinha medo. E eu falei, mãe, quando Deus nos manda fazer algo, Ele financia. Ele começa a boa obra, Ele termina. Você orou uma vida inteira por isso, você acha que Deus vai deixar você sem resposta? Resumindo, quando foi na segunda, eu falei com meu pai. Meu pai disse, não, isso não é impossível, ele disse. Não deu. Eu não sei se foram 60 dias, 90 dias. Eu não lembro esse detalhe agora. Eu estava realizando o casamento dos meus pais, dando uma bênção. E eles voltaram e estão aí há muitos anos juntos. E era impossível. Aquilo era impossível. A minha mãe tinha medo. Mas Deus restaurou um casamento de tantos anos que era impossível. Pensa uma coisa impossível. Meu pai já tinha tido outros relacionamentos, não tinha. E Deus restaurou. E eu me lembro quando nós estávamos no restaurante, comemorando a união dos meus pais. Não parecia nem verdade aquilo. A gente já grande, minhas crianças já estavam grandinhas também, os netos ali. E meus pais voltaram, reataram. Minha mãe tinha medo. Mas Deus estava dizendo, eu vou abençoar. Ele mandou aquilo, Ele me mandou trabalhar naquilo porque Ele queria responder as orações dela de anos. Não ia ficar daquele jeito sem resposta, mas ela tinha medo. Mas Deus nos deu um espírito de coragem. Coragem para enfrentar, para acreditar. Coragem para reatar um casamento de 14 anos. Já estavam separados há 14 anos. E agora estão juntos, são amigos e vivem tão felizes. Eu me divirto quando eu vou lá, os dois, um com o outro, sabe? Dirce, Maurília, mas o seu pai, um implicando com o outro, é uma diversão, sabe? É assim, é muito divertido ver os dois assando biscoitos, fazendo pães de queijo, é uma diversão. Ela fala que já está bom, ele fala que não está bom, aí ela teima com ele. É uma diversão. Eles estão envelhecendo, ele está com 73 anos, ela com 69, e juntos, e unidos, felizes, e eu tenho a maior alegria de me encontrar com eles. E Deus me usou para isso. Eu tive que ter coragem para falar aquilo para minha mãe e para o meu pai, e a minha mãe teve que ter coragem para
retomar aquele casamento que antes ela tinha sofrido tanto, mas agora um tempo de alegria. Coragem! Deus está mandando você ir. Vai em frente. Ele vai te honrar. Enfrenta o que for necessário. E Ele vai te dar uma grande vitória. Não tenha medo. Ele nos deu um espírito de coragem. Coragem. Enfrenta o que for necessário. Confie em Deus. Vai dar tudo certo. Tudo certo. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Deus querido, eu oro para que essa pessoa se vista dessa palavra e que ela se posicione agora e que ela não tenha medo de enfrentar o que for preciso, medo de amar, de perdoar, de enfrentar algo, de assumir algo, porque o Senhor é com ela. O Senhor é com ela. O Senhor não só nos manda fazer, o Senhor nos honra. O Senhor nos honra, o Senhor financia tudo que o Senhor nos manda fazer. Ajuda ela a entender e a avançar, porque o Senhor é com ela. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. Eu peço prosperidade e abundância para os meus amigos e companheiros semeadores. Eu peço, Senhor, abundância para os meus semeadores e peço que o Senhor desperte mais semeadores, porque quem planta, colhe. O Senhor dá semente para quem semeia. Se essa pessoa passar a semear, ela vai ser grandemente honrada. Obrigada por esse programa, por essa mensagem, e onde o som da minha voz estiver chegando, o programa Mudança de Vida estiver chegando, que essa pessoa esteja possuindo essa coragem, essa força e se levantando e seguindo em frente. Obrigada, Deus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Celso Garcia, 777 no Brás, onde eu fico, e onde vou estar domingo às 9 com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Esteja entre nós. Sexta-feira, amanhã, teremos uma única reunião às 9, mas vamos buscar a Deus. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.